Fala, engenheiro, vamos começar a resolver exercícios de ortografia. São questões da Banca FCC para a gente treinar. Já peço de antemão desculpa pela minha voz, acordei com a garganta doendo, mas vamos lá, precisamos estudar. Então, começando por essa questão de língua portuguesa, ortografia, foi para cargo de analista judiciário. A gente sabe que as questões de português, elas são amplas, né? Então elas servem para vários cargos. E nessa prova da Sabesp vai ser dessa forma. O que vai diferenciar a engenharia civil são as específicas. Então a gente pode treinar. Eu vou deixar na descrição o link para você treinar outros exercícios de português. Nesse caso, vamos começar com ortografia. Começa com uma tirinha que fala assim: o acento agudo desaparece do i e do u tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Então ele já está dando a dica na tirinha. Muitas pessoas elas vão direto para as alternativas e tentam acertar, mas essa é a dica que já está na tirinha e você praticamente tem a resposta aqui. Vamos ver. Cruzes, que rolo, vândalo, preciso de um exemplo. Espelho, ué, não entendi. Aí ele fala feiura, agora vira feiura sem acento. Então ele mostra o espelho ali pro rapaz, mostrando a feiura como uma forma de exemplo de uma paroxítona, onde o agudo desaparece do i e do u tônico da palavra quando vem depois de um ditongo, tá? Feiura, né? Esse fei, a primeira sílaba, fei, tem um ditongo, logo depois vem o u tônico, ou seja, o u mais forte, como paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba que é tônica. Nesse caso, perde o acento. E aí a gente precisa saber, olha lá, seguindo a regra determinada pelo novo acordo, tal como referida no primeiro quadrinho, também deixaria de receber o acento agudo a palavra. Então a gente vai ver aqui as alternativas. Tatuí é paroxítona? Não, é oxítona, então já não é. Graúdo. Graúdo é paroxítona? Sim. Só que graúdo não vem depois de um ditongo, tá? Vem depois da letra A, que é uma vogal sozinha. Baiuca é paroxítona? Sim. A mais forte é a penúltima. Vem depois de um ditongo? Sim. Essa primeira sílaba bai tem um ditongo. Então o U vem depois de um ditongo. É a letra C. Só pra gente ver, cafeína não tem ditongo antes do I. E Piauí é oxítona. Certo? Vamos para a próxima. Essa aí é a letra C. Agora uma questão da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. A frase em que todos os termos estão corretamente grafados e empregados é... Vamos ler um por um aqui. A. Não quero que nada de mal lhe aconteça, nem que volte a ser assaltado por aquele insistente mau humor que o faz tão intolerante para com os amigos. Então a gente viu isso aqui na aula passada. Mal com U e mal com L. A gente vai substituir pela palavra bom ou bem. Mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem. Vamos ver se encaixa nesse caso. Não quero que nada de bom lhe aconteça. Até aí tudo bem. Nem que volte a ser assaltado por aquele insistente bem-humor. A gente fala bem-humor? Não, né? A gente fala bom humor. Então é mal com U. Errada. Vamos para B. Ele ainda não conseguiu entender por que seu time do coração sofre tantos reveses num campeonato que teria chances reais de conquistar. Aqui é o porquê. Muitas pessoas erram esse porque acham que quando o porquê está numa afirmação, ele é junto e sem acento. E nem sempre. Existe porquê separado numa afirmação também, que a gente explicou na aula passada. Quando tiver sentido de porquê motivo, é separado. Então, ele ainda não conseguiu entender por que motivo seu time do coração sofre tantos reveses. Separado e sem acento. A B está errada. Vamos para C. Ele vive as turras com a namorada, mas não consegue afastar-se dela, a despeito de estar
convencido de que jamais alcançarão a paz. Então, tem algumas palavras aqui que podem estar erradas. Por exemplo, ele vive às turras. Tem crase ou não? Então, se você tem dúvida, você vai para a próxima. As turras é com crase. Por quê? É a forma com que ele vive com a namorada. Então, ele vive às turras, certo? Com crase. E esse despeito aqui é uma palavra no masculino. Então, não teria crase antes de masculino, tá? Poderia ser ao despeito ou simplesmente a despeito sem crase. Esse A aqui está errado também. D. Nos dias onde ele emerge na leitura dos romances policiais, ninguém logra atrair sua atenção para longe do mundo de Miss Marple ou de Hercule Poirot. Não sei pronunciar isso. Mas vamos lá. Esse aqui também tinha na aula passada, naquela tabela logo no primeiro slide, no primeiro ou no segundo. Ele emerge. Esse emerge significa vir à tona, tá? Com E. Mas ele não está significando emerge aqui. Ele quer dizer que ele mergulhou na literatura ou na leitura dos romances. Então, mergulhar é para dentro, imerge, tá? É imersão. Quando você quer mergulhar em alguma coisa, você está fazendo uma imersão. Quando você quer emergir, é porque você está subindo ou vindo à tona, tá? Então, errado o D também. Então, deve ser a E. Vamos ver se a gente acha algum erro na E. Apanhado em flagrante delito, o acusado tentou justificar-se justificar-se pretextando uma insanidade momentânea, mas ninguém na delegacia lhe deu ouvidos. Tudo certo, é a letra E, então. Próxima. Aqui a gente tem que completar com as palavras certas. Também é da FCC, acabei não pegando o cabeçalho, mas é da FCC também. Os prazos com Z ou com S? Com Z, né? Para a conclusão da pesquisa estavam próximos e exigiam rapidez, com S ou com Z? Com Z. Tá? Na análise, com S ou com Z. O que acontece aqui? Normalmente vai ser com S quando existe uma palavra anterior, ou seja, de qual essa se derivou, que seja com S. Existe alguma palavra que você conheça que tem o mesmo radical de análise que seja com S? Sim. A palavra analisar. Analisar é com S. Então a gente vai usar S aqui também. Rapidez. A palavra rápido não tem S. Por mais que você possa falar, então, rápidos, né? Mas rápidos, esse S é porque é plural, não é porque vem da palavra. Então, rápido, quando ele deriva para rapidez, aparece o Z, tá? Então, lembrando, ó, se uma palavra vai derivar e vai aparecer uma letra nova, essa letra nova é o Z. Ela só vai aparecer o S se a palavra original, no caso do analisar, já tiver S, tá? E prazo também. Prazo não tem uma palavra anterior que tenha S. Então, prazo é com Z. Vamos para a próxima. Então, ó, essa aqui seria prazos com Z, rapidez com Z, análise com S. É a B. Para a próxima. A frase que está em conformidade com a ortografia oficial é: A. Não interessa recapitular a indesejável dissensão, mas sim aliviar as tensões agudizadas pelo desnecessário enxerto de questões polêmicas. Bom, tem uma bem fácil aqui de perceber, que é essa palavra recapitular. Mais uma vez, a dica é você tentar pensar numa palavra que você já conheça, que tem o mesmo radical. A palavra capítulo. A palavra capítulo tem o P mudo? Não. A palavra capítulo tem o I depois do P. Capítulo. Então, a palavra recapitular tem que ter o I depois do P. Tá? Essa aqui está errada também. A letra A está errada. Vamos para B. Sempre quis ser assessora de moda em lojas, mas eram tantos empecilhos
que acabou por vencer a ojeriza de coser sob encomenda e com isso tornou-se grande costureira. Essa aqui, ela tá cheia de palavra que a gente não está acostumado ou que tem letras que podem confundir. Então, por exemplo, assessora. Alguém poderia achar que é com C, mas a palavra acesso não tem nada a ver com esse significado de assessora. Então é com 2 S mesmo. Aqui a gente tem empecilhos. Como a gente pronuncia empecilho, pode ser que alguém pense que se escreva com I, mas não, é com E mesmo. Ojeriza não é uma palavra muito comum. Coser, né, também não é muito comum a gente ver essa palavra escrita, então pode confundir. Mas nesse B aqui eu não achei nenhum erro. Vamos para C. Se endoidecia o marido com seus gastos extravagantes, pois acreditava que o tão desejado charme era questão de plumas e brilhos esplendorosos, de preferência vindos do exterior. Então aqui a palavra que me chama a atenção é esse endoidecia mesmo. Ele colocou um SC como se fosse um verbo derivado do verbo descer, né? Mas não tem nada a ver com descer aqui. Ele está falando da palavra doido, né? Maluco. Então, doido, endoidecia, aqui é sem S, é só C e A no final, tá? Esse endoidecia aqui está errado. D. Quando disse que não hesitaria em abandonar o emprego de sopetão e ir relaxar numa praia distante, lhe disseram que seria sandice, mas não conseguiram vencer o fascínio da aventura. Achei. Esse hesitaria aqui está escrito como se fosse a palavra êxito, né? Mas não tem nada a ver com êxito aqui, tá? Hesitar é você pensar um pouco antes de tomar uma atitude. Então, só que hesitar é com H-E-S, tá? H-E-S-I-T-A-R-I-A. Tá? Errado essa palavra aqui. E representava na peça um cafajeste que tratava a todos com escárnio. Mas sua atuação era sempre tão fascinante que diariamente angariava a simpatia de toda a plateia. Aqui eu achei 2 erros fazendo essa leitura, que é cafajeste com J, mas se você não soubesse, você poderia achar pela plateia. Por quê? Plateia é uma daquelas que perdeu o acento. É uma paroxítona, né? A mais forte aqui é tei, e essa paroxítona tem na penúltima sílaba um ditongo aberto. Então, é igual ideia, assembleia, jiboia, heróico. Não tem mais acento aqui, também está errado. Então é a letra B, B de bola. Isso aí mesmo. Seguindo aqui. A frase que se encontram palavras escritas de modo incorreto é: diversas experiências foram organizadas com pessoas desconhecidas entre si e divididas em grupos de modo aleatório, para mostrar como surgem os atos de violência decorrentes de preconceitos. Bom, eu não achei nada de errado por enquanto. Qualquer coisa eu volto para essa. B. Os adolescentes, principalmente os rapazes, constituem um dos grupos mais expostos a situações de violência causadas por preconceitos, que dão origem a transtornos psíquicos e a comportamentos agressivos. Ok. Atitudes hostis contra aqueles que não pertencem ao nosso grupo podem ocorrer, muitas vezes, de maneira inconsciente, por estarem relacionados à história da humanidade. É o que dizem algumas pesquisas com Z. Bom, se era para achar alguma coisa incorreta, a gente achou, né? Pesquisa com Z tá errado. Nem a palavra pesquisar, nada é com S, né? Quer dizer, desculpa. Como a pesquisar é com S, a gente tem que manter pesquisa com S. Então, é aquela mesma situação do análise. Análise é com S porque analisar é com S. Uma palavra derivada da outra tem que manter o radical. Claro que tem as exceções, por exemplo, o verbo brincar. Aí você vai falar
eu brinquei, vai aparecer um QU que não tem no radical, né? Mas são exceções da língua portuguesa. Letra D não tem nenhum erro, vamos ler aqui só para confirmar. Os conflitos que surgiram como resultado das interações negativas entre nossos antepassados na defesa de territórios explicam os comportamentos perversos existentes ainda hoje em muitas sociedades. Tudo certo. E uma sociedade justa e harmoniosa é aquela em que todos os cidadãos, inclusive os que pertencem a minorias em razão de seus hábitos e posicionamentos religiosos e políticos, têm seus direitos garantidos e respeitados. Aqui, o que a maioria faria? Talvez a maioria ou só alguns, mas eu vejo muita gente colocando crase nesse A aqui. Pertencem a minorias. O que as pessoas muitas vezes pensam para colocar crase? O verbo pertencer, quem pertence, pertence a alguma coisa. E aí eles têm o sentimento de que esse a, no sentido de preposição, sempre tem crase. Mas não. Precisa ter a preposição, mas precisa ter o artigo. E o artigo que vem antes da palavra minorias teria que ser um artigo no plural, certo? As minorias. Então, se você colocar crase aí, teria que ser as no plural e com crase. Aí tudo bem, porque teria o artigo. O fato de estar no singular mostra que não tem crase. Tá? Na verdade, não está aparecendo o artigo e por isso não tem crase. E desse jeito está correto. É a letra C que está errada, pesquisa com E. Então por hoje é isso. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver. As próximas aulas pretendo fazer matemática e específica também. E talvez passar por informática. Espero que você esteja gostando. Até mais. Tchau.